Irmãos, hoje não tem como pensar diferente, a gente vai pensar na Páscoa cristã. É claro que se você for pensar nos elementos, como se fosse uma aula da escola bíblica dominical, teria muita coisa, mas eu quero que a palavra seja mais inspirativa, que a gente tire lições para a nossa vida. Jesus pagou um alto preço e hoje ele está vivo, ele venceu a morte. Irmãos, quando eu vejo uma cruz, como aquela dali, sabe, o meu coração salta assim de uma forma diferente. Porque, sabe, não é uma questão só de uma representação, é que realmente o preço foi alto. O custo foi muito alto. Os hebreus, eles venceram a praga da morte dos primogênitos, e isso é a Páscoa original. Através do sangue do cordeiro que foi colocado lá na porta, e eles celebram isso até hoje. Mas, irmãos, nós não celebramos a Páscoa dos judeus. Nós não somos judeus. Tem judeus que são cristãos. Mas nós somos o Israel só representando, né? Mas nós somos a igreja. Nós vencemos a morte eterna através do sacrifício de Jesus na cruz. E nós celebramos isso até hoje. Alguém mencionou aqui que Deus entregou tudo. Ele não disse assim, eu vou ver o que dá para fazer. Hoje eu comentei no sermão de manhã. Às vezes a gente fala assim, eu vou ver o que dá para fazer, eu vou ver se dá para ir no culto, eu vou ver se dá para fazer isso ou aquilo. Irmão, já não, se Deus dissesse assim, eu vou ver o que dá para fazer. Eu acho que eu consigo te salvar, mas alguns pecados você vai ter que pagar lá no inferno. Talvez uns 30, 40, 50 anos no inferno, mas depois eu te levo para o céu. Você acha que ia ser legal? Sabe, Deus, Ele deu tudo para a gente. Em Lucas capítulo 22, a gente vai pensar sobre a última Páscoa. Mas essa Páscoa, o diferente dela é que Jesus celebrou a Páscoa. Jesus celebrou a Páscoa. Nós vamos ler a partir do verso 14, mas depois na palavra a gente vai pensar um pouquinho na preparação também. Então, do verso 14 ali até o verso 23, né? Diz assim, é Lucas capítulo 22. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes, eu tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E aí vem a primeira ceia, né, irmãos? Essa é a última Páscoa e a primeira ceia. O verso 17 diz, e tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo, isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si, quem seria dentre eles o que estava para fazer isso, né? Então, do verso 1 ao 6, ali trata da negociação de Judas Iscariotes para trair Jesus, e ele conversa com os fariseus. Os fariseus eram representados pelos escribas. Ele conversa com os saduceus. Os saduceus eram os sacerdotes, representados pelos sacerdotes. E a gente vai falar da Páscoa cristã. Para participar da mesa, irmãos, porque eu tenho visto algo que tem incomodado um pouco o meu coração. A gente anuncia, ó, domingo tal, é o segundo domingo aqui nessa igreja, vai ter a ceia do Senhor. E aí eu acho muito interessante que alguns falam, vai ter a ceia, mas e daí? E daí que é a tua salvação. Irmãos, hoje você não mata mais cordeiro. Hoje você não come mais, você não bebe mais chá com ervas amargas. Hoje você não come mais pão sem fermento. Hoje você participa da ceia. Mas o simbolismo, ele precisa ser maior do que para o judeu, e não menor.
Então o texto vai dizer que há um preparo para isso, irmãos, há um preparo. Então chegou o dia da festa dos pães asmos, a Páscoa, e em que importava comemorar a Páscoa, né? Jesus, pois, enviou Pedro e João dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Vai preparar. E eles foram preparar a Páscoa, preparar os elementos necessários ali. Sabe, tem os preparos dos elementos, mas tem o preparo espiritual. Sabe, tem o significado do ato, a consequência do livramento. Eu já falei, eu vou falar de novo. Nós vamos, nos 21 dias de jejum e oração, nós vamos ministrar a ceia em todas as células. Eu quero que todo líder se prepare para ter a ceia lá. E aí tem líder que fica preocupado dizendo o seguinte: não, pastor, não dá para ter a ceia na minha célula, porque tem pessoa que não é crente, mas ela precisa entender que ela não está preparada para tomar a ceia mesmo. Então ela precisa se preparar. O que te impede de participar? Nós vimos hoje cedo que para um judeu não participar da Páscoa, excluía ela do povo de Deus. Excluía ela do povo de Deus, é número 6. E a coisa era tão grave que Deus fala que a pessoa era um pecado grave não participar da Páscoa. Ah, pastor, mas isso aí é o Antigo Testamento. É claro que é o Antigo Testamento. Irmãos, nada que é do Antigo Testamento, no Novo Testamento é menor. Nada, a Bíblia diz que se a nossa justiça não exceder, não ir além dos escribas e fariseus, de modo algum a gente chega no reino de Deus. É claro que não é pelo nosso mérito. E eles perguntaram então para Jesus: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: olha, vocês vão na cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. Irmão, quem carregava cântaro de água eram as mulheres. Então, se encontrar um homem é coisa rara. Mas vocês vão encontrar, você segue ele até a casa deles e você diz para o dono da casa: ó, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Alguém que acha que é o mesmo cenáculo que o Espírito Santo desceu. Mas independente disso, irmãos, reis não pedem, reis mandam. Eu confesso que eu achava esse texto meio assim estranho. Eu falava: como assim? Quer dizer que Jesus simplesmente olhou, encontrou a pessoa na rua e disse: olha, o mestre mandou perguntar, qual é o aposento que nós vamos comer? É isso. Porque rei manda, irmão. Jesus é o rei dos reis. A gente tem que entender isso. A celebração ela foi com os discípulos. Olha, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Irmãos, a comemoração é com os que foram libertos. Então é muito interessante que no Natal as pessoas comemoram o Natal, o nascimento de Jesus. Mas por quê? Se Jesus não é o teu Salvador, você comemora. Por quê? Por que a gente comemora a Páscoa? Só se a gente for liberto. Então a comemoração, irmãos, ela continua sendo com os discípulos de Jesus. A gente tem um pouco a questão de vamos abrir, né? Em primeiro lugar, que realmente em um culto público, os diáconos, eles vão com a bandeja, e aí nós já tomamos uma decisão aqui, a gente explica, né? 1 Coríntios 11, a gente fala ali, olha, os coríntios tomavam de uma forma irregular e eles até morriam por causa disso. Então, se você quer tomar, você toma. Mas ninguém vai ficar olhando o seu coração, se você pode, se você não pode tomar. Agora, saiba de uma coisa, só participa da festa quem é discípulo. Só quem é discípulo. E eles, então, prepararam a Páscoa. E aí foi a última Páscoa, irmãos, reconhecido na Bíblia. Os judeus continuam? Sim, mas o judeu não reconhece o Novo Testamento. Hoje está a maior guerra lá entre Israel e o Hamas. E vamos ser sinceros, eu não tenho dificuldade em dizer que é uma coisa muito difícil aquilo lá, mas Israel precisa defender o seu povo, é toda uma coisa para a gente orar. Mas o fato é que hoje nós não celebramos a Páscoa como judeus.
Páscoa relembra sofrimento e libertação do Egito. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E Judas estava junto. Judas estava junto. Irmãos, sabe, eu estava lendo um devocional hoje, do Domingo Jardim. E ele disse o seguinte: crente perde a salvação? Não, mas ele pode se apostatar da fé. A Bíblia diz que nos últimos dias, pessoas se apostatarão da fé, vão ter a fé esfriada. E eu me coloco, eu digo: Deus, eu não quero que a minha fé seja esfriada. Então, muito cuidado com isso. Eu tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Páscoa significa comunhão, irmãos. Páscoa é comunhão. Jesus queria ter comunhão com os discípulos dele. A primeira missão que os discípulos receberam, você sabe qual foi? Não foi pregar o evangelho, foi estar com Jesus. Jesus chamou os 12 para que tivesse com ele. Pode ler, está lá na Bíblia. Depois, mais para frente, ele vai mandar eles, irmãos. Jesus comeu a Páscoa judaica antes do seu sofrimento. Eu fico imaginando. Homem é ruim para dor. Eu sou um pouquinho pior do que os homens normais. Eu estou devendo umas 5 vacinas lá naquele posto, porque eu vou lá e falo, vai ter agulha. Não inventaram bala ainda para vacinar a gente. Agora, Jesus sabe que vai passar pela dor, irmãos. Mas ele sabe que a dor é dor de cruz. Ele sabe que pregos vão furar suas mãos, os seus pés. Ele sabe que ele vai ser surrado. Ele sabe que ele vai ser humilhado. Ele sabe que ele vai ser escarnecido. Ele sabe. E ele é tão humano quanto eu e você. Agora você imagina alguém que está olhando e ele olha o pecador. Ele olha o cara do Hamas. E ele diz: esse cara é muito mal, mas eu preciso morrer para ele, porque foi Deus que criou ele. Você morreria por alguém do Hamas? Nem pensar. Irmãos, talvez a gente, quando olha Jesus, a gente pensa: Jesus, ele fez um esforço para salvar um bebezinho. Não, irmãos, ele fez um esforço para salvar todo mundo. Ele fez o esforço para salvar o crente que não consegue nem levantar de casa para cultuar. Por que Jesus sofreria tanto, irmãos? Você sabe o que é a ira de Deus? Você já pensou para parar? Deus é todo poderoso. Você já imaginou esse Deus todo poderoso irado? Deus usou o poder dele para abrir o mar. Deus usou o poder dele para fazer com que um fogo ardente não queimasse seres humanos. Deus fez com que um morto de 3 dias ressuscitasse. Agora imagina esse Deus irado. Números 16 fala da rebelião de Datã, Corá e Abirão. Eles se rebelaram contra a liderança de Moisés e naturalmente contra Arão também. E eles reuniram 250 líderes do povo. Imagina uma rebelião onde você reúne 250 líderes do povo de Israel para se levantar contra Moisés. Sabe o que aconteceu, irmãos? Isso despertou a ira de Deus. O texto diz que despertou a ira de Deus. E se você vê lá, se você lê agora eu não anotei o texto aqui, eu anotei só os versículos. Sou ruim de cabeça. Mas está lá. Depois a gente acha. Do verso 46 a 49, em Números, diz assim: Moisés diz a Arão: vá depressa até o lugar onde o povo está. Deus foi interceder, porque a ira de Deus chegou. Vá depressa até o lugar onde o povo está e ofereça o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados deles. Depressa. A ira do Senhor apareceu e já começou a epidemia. Deus mandou uma epidemia. O nome não era Covid, mas era uma epidemia. Tá? Então Arão pegou o queimador de incenso, conforme Moisés havia mandado, e correu para o meio do povo.
quando viu que a epidemia já havia começado, Arão jogou um incenso nas brasas e ofereceu o sacrifício para conseguir o perdão do pecado do povo. Com isso a epidemia parou e Arão ficou de pé entre os vivos e os mortos. Naquela epidemia morreram 14.700 pessoas, fora os que morreram na revolta de Corá. Esse Deus, ele ficou irado, Moisés intercedeu rápido, Arão agiu rápido e Deus matou só 14.700 na sua ira por uma rebelião. É essa ira que caiu sobre Jesus na cruz, irmãos. É essa ira, porque toda a ira que Deus tinha contra a humanidade, ele lançou sobre Jesus. Irmãos, nós somos rebeldes. Não somos mais, porque agora a gente é filho de Deus, transformado, graças a Deus por isso. Mas como diria um pastor, do trono para o pasto é um passo. Foi essa ira, irmãos. Jesus pegou um barco para libertar um possesso. Na cruz, Jesus mostrou todo o amor dele pela humanidade, um a um. Sabe, eu sei que você já sabe, mas a cruz, ela é a maior expressão de amor que já existiu. Jesus registrou sete frases na cruz, provavelmente você já ouviu algum sermão sobre isso. Ali mostra o amor de Jesus de uma forma clara. Ele diz: Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem. Sabe, o nosso padrão para o perdão é isso. A gente olha para as pessoas lá fora e diz: Pai, ele não sabe o que ele está fazendo. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é uma segunda frase. Ele deixa bem claro, ó, se você crer em mim, você vai para o céu. Não importa se você está aqui sendo crucificado por um motivo justo, você vai para o céu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira frase: mulher, aí está o seu filho. Sabe, é interessante isso, porque Jesus, ele estava lá na cruz, e ele olha para Maria, e ele olha para João, e ele diz: João, eu estou indo, eu que cuidava da Maria, mas agora você vai ter que cuidar. Olha o cuidado de Jesus. Meu Deus, por que me desamparaste? Sabe, todo o pecado foi lançado sobre ele. É difícil você compreender, irmãos. Dizer que a gente compreende essa frase completamente é meio difícil. Porque Deus e Jesus e o Espírito Santo, eles são da mesma essência. Mas mesmo assim, o Deus Filho, naquele momento, ele se sentiu separado do Deus Pai. É como se Deus não conseguisse olhar. É como um pai que não consegue olhar para o filho. Jesus disse: eu tenho sede. Irmãos, essa frase parece tão comum, mas mostra que Jesus, ele era totalmente humano, irmãos. É um ser humano que está sendo crucificado ali. Está consumado, é a vitória total, está tudo pago, tudo pago. Essa frase, ela ficou famosa agora. É a palavra talvez grega mais conhecida. Tetelestai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Veja, naquele momento Jesus entregou a vida dele nas mãos de Deus. Feliz aquele que pode, na hora da sua morte, dizer: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, e o pastor Luciano Subirá, ele disse algo que eu achei interessante. Ele disse que Jesus, ele tinha uma saúde muito jóia. A saúde de Jesus era perfeita. A Bíblia não diz em um momento que Jesus teve alguma doença. Jesus caminhava 32 quilômetros por dia, segundo algumas estatísticas. Ele era totalmente saudável. E ele vai para a cruz, e ali ele padece a ponto de morrer. Irmãos, sabe o que é interessante nesse texto? Eu não estou querendo pregar um negócio que depois você vai fazer um recorte e vai dizer assim: o pastor talvez esteja meio viajando.
Mas tem um comentarista que ele diz que não há menção de cordeiro nessa Páscoa. Provavelmente nessa Páscoa não teve o cordeiro dos judeus. Aqui já foi só o pão e o vinho. Aqui Jesus já estava se oferecendo como sacrifício. Aqui eles já estavam celebrando de fato a primeira ceia. E agora a gente entra no último ponto, a primeira ceia. E tomando um cálice, havendo dado graça, recebeu e repartiu entre eles. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Irmãos, a ceia do Senhor é em memória de Jesus. Eu sei que tem algumas igrejas que têm um pouco de dificuldade com esse texto e pensa diferente de nós. Irmãos, quando nós tomamos a ceia, não é uma questão de poder de elemento, mas é relembrar o sacrifício que Jesus fez, é não esquecer o preço que foi pago. Sabe, às vezes o ser humano ele é muito ingrato, as pessoas fazem grandes coisas por ela lá no passado, e ela chega a um ponto, ela não lembra mais, ela não é grato mais. Jesus diz: você vai fazer isso em memória de mim, lembre desse sacrifício toda vez que vocês tomarem a ceia do Senhor. É muito importante, irmãos. Eu sei que eu estou falando de uma forma, parece até humanamente, mas nós não podemos esquecer do preço que foi pago. Irmão, se você não valoriza o preço que foi pago, talvez você nem vai querer o que está sendo oferecido. Porque tem pessoas que acham assim, é de graça. Se é de graça não é muito bom, né? Se alguém chegar e dizer assim, entregar uma chave do carro para você e dizer: esse carro é seu, quanto custa? Nada. Você olha assim, tem problema aí. Você fala: não, tem problema, é uma armadilha. Você já viu que em brechó, se você falar assim, tudo de graça, a pessoa não entra lá, irmãos. Ele diz: se é de graça, tem problema. Mas se você fala assim, não, custa R$5, aí ele fala: opa, 5, não, eu vou lá, vou pagar. Eu vou pagar. Sabe, eu tenho certeza, irmãos, presta atenção, eu tenho certeza que se Deus deixasse bem claro que a salvação custa R$100.000, ou você paga os R$100.000 ou você vai para o inferno. Irmão, a casa seria segundo plano, o carro seria segundo plano. O importante era juntar R$100.000 para pagar a salvação. É ou não é? Aí chega e diz assim, é de graça. Aí o irmão pensa assim, ah, não sei não. Talvez algum dia. Talvez algum dia, irmãos. E semelhantemente, ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. A antiga aliança, a lei, que alguns ainda gostam de seguir a lei, não sei porquê, porque a Bíblia diz que você seguir a lei, você vai ser julgado pela lei. A antiga aliança, em Êxodo 24, versos 7 e 8, fala que ela foi consumada pelo sangue. A lei foi consumada pelo sangue. Diz assim: tomou o livro da aliança, Moisés, né? E o leu ao povo, e eles disseram: tudo que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, o sangue de carneiros, o sangue de bodes, e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas essas palavras. Irmãos, não há aliança sem sangue no reino de Deus. Então aquela primeira aliança foi selada. A nova aliança, irmãos, ela não morreu um cordeirinho para a segunda aliança. Mas morreu o sumo cordeiro, morreu Jesus, o próprio Jesus.
Jesus, o sangue de Jesus é que garante a nova aliança. Isso aconteceu, essa é a aliança da graça, é o Evangelho. Jeremias 31, verso 31 e 32, já dizia: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. É uma nova aliança, irmãos. Tem crente dizendo assim: não, eu preciso cumprir os 10 mandamentos. Se eu pedir, vem alguém aqui na frente agora e fale os 10 mandamentos, certinho, na ordem, quem se levantaria para fazer? Quem é o professor da EBD que vai fazer isso? Mas eu nem sabe quais são, como é que a gente vai cumprir, irmãos? E não é 10, é 623. Irmãos, nós estamos em uma nova aliança. A aliança no sangue do Cordeiro, irmãos. Sabe, tem gente sofrendo problema desnecessário. Problema de saúde desnecessário, problema de financeiro desnecessário, problema de relacionamento desnecessário. Jesus já pagou a conta, irmãos. Para nós, só resta rolar a pedra. Foi tudo pago na cruz do Calvário. Domingo Jardim disse que o problema nosso, muitas vezes, é que nós não estamos adorando o Rei dos Reis. Muitas vezes nós estamos adorando a nossa adoração. A forma que a gente faz. Se a igreja é seca, o batistério fica vazio, irmãos. Aqui, só Jesus pode ser adorado. Só Jesus. João escreveu o Apocalipse no final do seu ministério. E tem gente com 60 anos falando: Deus não vai me usar mais. Como não? Moisés foi chamado para libertar o povo com 80 anos. Então, Sandro, há esperança para nós. É verdade. O mundo diz assim, né? Vai ter quando a igreja fica sem pastor e vai escolher um novo pastor. Aí eu achei engraçado que tinha uma igreja, quando eu ainda estava como presidente da BGC. Aí teve uma igreja que o Felipe falou: eles mandaram aqui o currículo, né, para o novo pastor. Eu li o currículo e falei: mas calma aí, mas nem Jesus serve para essa igreja. Jesus não passava no currículo da igreja. Não passava. Jesus era solteiro, eles queriam um pastor casado. Mas tá, isso é outra coisa. Irmãos, sabe, tem pessoas que elas dizem assim, nós estamos indo para o final mesmo. Tem pessoa que diz assim: irmão, o melhor de Deus para a sua vida está para vir. Não é verdade? Não tem gente que fala isso? Eu quero dizer que isso é a maior mentira que te falaram. O melhor de Deus para a sua vida já veio e morreu lá na cruz. Se Jesus não é suficiente, você ainda precisa de um milagre a mais para provar. Se você precisa de algo a mais para provar, irmãos, o nome disso não é cristianismo. Hebreus, no capítulo 10, verso 12 a 14, diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Você tem medo de demônio? Demônio vai ser tapete para Jesus. Porque com uma única oferta aperfeiçoa para sempre quantos estão sendo santificados. Irmãos, aquele sacrifício de Jesus, ele é suficiente, completamente suficiente. Me perguntaram hoje cedo, e não tem nenhum problema aqui, eu só estou apenas para você ser salvo. Se você vem no culto para ser salvo, você está no lugar errado.
Você vem no culto porque você já é salva, e tudo bem, para adorar o Deus que te salvou. Essa semana eu tive viajando com 4 colegas pastores, teve um outro grupo que foi em um outro carro, e nós fomos para um encontro de oração. E no caminho a gente conversava, e um deles falou de uma visita que ele precisava fazer, e ele não conseguiu fazer. Aí no outro dia, a pessoa que estava internada, ela morreu. E ele ficou muito mal com aquilo. Falou, poxa vida, eu devia ter visitado. Sabe, Jesus, ele está dando mais uma oportunidade. Eu sei que alguns aqui talvez estejam deixando as oportunidades passarem e dizendo, quem sabe um dia. Nós vamos ter, né, pastor Davi, daqui uns dias um batismo, inclusive. Mas eu quero te perguntar, Jesus, ele é o teu Salvador? Sabe, tinha uma época de Páscoa que eu amava Páscoa e Natal, porque a gente tomava tubaína, e era 2 vezes no ano. Mas depois, irmãos, eu fui entendendo, e hoje Páscoa para mim, eu nem ligo para tubaína, nem deveria tomar. Mas hoje é Jesus. Mas Jesus já é Senhor da sua vida. Você já colocou a sua vida nas mãos de Jesus? Sabe, tem um texto da palavra que eu gosto muito, que Jesus diz assim, aquele que quer ir para o céu tem que me confessar diante dos homens. Jesus fez um convite para um jovem, aquele jovem, ele se afastou de Jesus, ele disse, não, agora não, o Senhor está pedindo muito para mim. Jesus fez um convite para Judas, e Judas, ele não entendeu. Mas eu creio que você entendeu pelo Espírito Santo. Deus está falando com você. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Só levanta a sua mão assim. Diz, a minha vida eu quero entregar nas mãos de Jesus. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? A gente nem faz muito apelo nessa igreja. Tem alguém? Sabe, eu quero dizer só uma coisa para você. Se tiver uma voz dizendo assim, você falando, puxa, eu tinha que entregar, com certeza é o Espírito Santo, porque o diabo não faz isso. Então, em nome de Jesus, levanta a sua mão, coloca a sua vida nas mãos de Deus. Ela vai ser melhor. Deus quer melhorar a sua vida, mais do que melhorar, Ele quer te salvar. Talvez a gente só tenha crente aqui, não é verdade? Ou tem alguém que precisa tomar essa decisão e está resistindo? Sabe, eu não quero te jogar contra a parede, mas eu só quero dizer que Jesus te ama tanto, que eu não poderia deixar de falar isso para você. Jesus quer te dar salvação eterna hoje. Ele quer te dar salvação eterna hoje. Tem alguém que precisa entregar a vida para Jesus e vai fazer isso? Levanta a sua mão e a gente vai orar por você. Nós não temos. Pai Santo, em nome de Jesus, Deus de amor, o Senhor tem trabalhado no coração. O Senhor trabalhou no meu coração, Deus, durante 7 anos, para que eu levantasse a minha mão, mais do que a minha mão, entregasse o meu coração para o Senhor. E eu sou grato que durante esses 7 anos o Senhor não me levou. O Senhor me deu a oportunidade, ó Deus. Pai Santo, essa oportunidade está sendo dada hoje, ó Deus. Que cada pessoa que sair aqui, ó Deus, antes de dormir, entregue a sua vida nas mãos de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pai, nós colocamos diante do Senhor cada família aqui presente, Deus. Nós colocamos diante do Senhor cada atividade da igreja, cada programação, ó Deus,
Que tudo seja feito para a honra e para a glória do Teu nome, ó Deus. E nós saímos daqui com o coração grato, Jesus. Grato porque o Senhor morreu no nosso lugar. Pai Santo, nos leva em segurança para a nossa casa, ó Deus. E que a nossa vida, ó Deus, a gente não faça o que der, ó Deus. A gente faça aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o seu povo aqui presente e com todo o seu povo na face da terra. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. Dê um abraço a quem está do seu lado e diga que Jesus o ama.